Olá pessoal, tudo bem? E hoje estamos começando a tela do zero, hein? Olha aí que bacana. O professor fez um risco ali de umas rosas, serão umas rosas bem impressionistas, um estilo assim bem aquarelado. O professor já fez esse estilo aqui no canal. Aí alguém vai falar, é aquarela? Não, é tinta a óleo, mas bem diluída no óleo. Eu estou deixando até um pouquinho, vou deixar um pouco da filmagem pegar ali a paleta do professor, que nesse momento ele está trabalhando ali, ó, com bastante óleo, tá? E Meio diluidinho no... bem diluído, show. E misturando o vermelho óxido transparente e o Frigipane, né, professor? Isso. Aí ele vai ali, ó, alterando os tons. Tem hora que ele joga um pouquinho mais de Frigipane, um pouquinho mais de vermelho óxido. Aí ele vai deixando bem ralinha a tinta, ó. O que ele está fazendo aí nesse momento é o recorte em volta das rosas. Serão rosas bem estilizadas, bem aquareladas e ó, pode ver que a tinta está bem molhada. Ah, professor, que pincel é esse? Esse é um pincel chato, a gente não dá nem para ver, né? A gente já usou bastante. É um pincel chato comum de cerdas juntinhas, é um pincel da Condor. Pode ser um pincel médio, um pincel um pouco maior, não tem problema, tá, galera? Não se prende muito no pincel não, só não dá para ser aquele pincel de cabo amarelo, porque para fazer esses arremates aí, ó, deixar a tinta mais espalhada assim, com a mão bem leve, ó, o professor misturando mais o óleo ali, tem que ser através do pincelzinho de cerdas juntinhas ali, ó. Olha que fundo bacana, olha como o professor vai esticando a tinta com o óleo ali, olha que legal. Para quem já viu esse tipo de fundo, né, em algumas telas que o professor fez, olha onde está a transparência aí. Primeiro ele fez o miolo, né, ali a parte mais escura, e depois o Venere vai puxando mais ali o tom com o próprio óleo, ó. Olha como está transparente a tinta. Que bacana. Bom, eu já acompanho esse tipo de produção do professor faz algum tempo, né, então... Para mim não é muita novidade, mas é sempre um aprendizado aqui. Olha que legal. Olha o Frigipane entrando agora ali com um pouquinho mais de presença. E esticando bem mesmo com o óleo. Professor, tem secante nessa mistura? É um médium? Não, é só óleo. Só óleo com e tinta. solvente. Óleo e solvente, né? Você às vezes limpa, quando o professor coloca o pincel na parte de trás ali, ele está tirando o excesso de tinta. Olha que bacana. Para quem queria ver a paleta, eu estou deixando aí um pouco da paleta para vocês, que é bem importante aí para quem está aprendendo. Com o tempo a gente vai evoluindo aqui no canal, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter a paleta separada e a tela mais do lado. Por enquanto a gente coloca as duas juntas assim, no único quadro, mas a gente vai evoluir nisso daí. Olha que bacana, pessoal. Jogar um pouco do carmim agora, tá? Carmim, bacana. Isso. Carmim com vermelho óxido, né? Isso, uma mistura Legal. assim pra... Ó, o professor deixou agora nessa parte que vocês viram aí de baixo, carmim com óxido transparente. E agora novamente ele pegou um pouquinho do Frigipane. Isso, vou alternando. Eu vejo que você puxa algumas pinceladas na horizontal, outras na vertical, né, professor? Isso. Não tem assim um sentido propriamente dito, é só manchando mesmo, né? Porque depois também vai entrar agora o branco, né? Uhum. Que ele vai unir esses... Beleza. De momento agora o que você quer é deixar bem manchado, Bem manchadinho. algumas partes transparentes, né? Isso. Legal. O que o professor disse de depois entrar o branco é justamente para fazer uma junção, né? O branco na medida certa, sempre, né? A gente não vai exagerar demais o branco. Olha o óleo ali de novo, ó. O professor puxa só com óleo, ó. Olha que louco. Olha como fica manchadão, transparente, legal. Às vezes a gente se mata, né, para fazer o fundo assim, pensando que nada, galera. Vai puxando no óleo, ó. Olha que bonitinho. Só que a mão do professor ali tá bem leve, né? Ele limpou o pincel ali no solvente, ó. Agora ele tá só no óleo ali puxando, ó. A própria tinta que ele colocou ali. Tá vendo, pessoal? Às vezes a gente na nossa percepção, a gente acaba complicando um pouco a regra, né? E não é. É bem simples, é efeito, né? E o professor vai conseguindo esses efeitos
de uma forma bem simples, com pouquíssimas cores, né? Se a gente parar para pensar, aí tá o óxido, carmim, cris de pães, são 3 cores praticamente, e bastante criatividade ali, puxando no óleo, olha, novamente. Sensacional, professor. Nossa, só essa mistura já está muito bacana, Venélio. Tudo bem que você vai entrar com branco aí, mas que privilégio poder ver do início. O branco vai dar algumas preenchidas, né? Tá. Assim, onde tá. E ó, eu vou falar para você. E se puder deixar, desculpa. Deixa não, fica você à vontade, pode falar. Se puder deixar assim esses manchadinhos, pode deixar, Tá. não tem problema não, porque Também faz fica parte legal. do efeito do Perfeito. pintura, tá? Tá bom. E o que eu acho legal, professor, é que você, não sei se de forma assim subconsciente, você se aproveita até da trama do tecido, né, da tela, Sim, quando você sim, puxa essa transparência no óleo, né? Ali você está tirando Agora um eu pouco do estou excesso. tirando para formar umas folhas depois e já jogar por cima, né? Aqui. Tá, Essas, onde eu abri aqui, Aham. formar umas folhinhas. Tá. Olha que legal, galera. O professor aproveitou, ele limpou o pincel e ele tirou ali o excesso de tinta. Ele já deixou uns formatos ali de umas folhas, ó, ali também, ó, de umas plantinhas que vão estar ali na parte de cima junto com as rosas. Olha que bacana. Só se aproveitando da transparência. Sensacional. E rápido, né? Ó, a gente está só com 6 minutos aí, 6 minutos e 40 de filmagem e já tem um fundo de tela. No meu ver, tudo bem, né? O professor vai trabalhar um pouquinho mais esse fundo, mas se você quisesse, dependendo do ambiente, dependendo da atmosfera do lugar onde você vai colocar seu quadro, esse fundo já estaria valendo a pena, hein? Sensacional, professor. Agora eu venho um pouquinho com pele, algum Tá lugar. bom, bacana. Olha aí, tá. Aí você já pegou um pouquinho mais a tinta mesmo, né? Agora é a tinta fechada, né? Aquela tinta mais viscosa. Né? Cortada ali, né? Porque até agora eu trabalhei só com transparentes. Perfeito. Nossa, sensacional. Para dar esses efeitos tem que ser tinta transparente. Tá. Que aí, tinta transparente, galera, é o que o professor estava usando. O vermelho óxido transparente, o próprio nome já diz, né? Óxido, o Greasepaint. O Greasepaint também tem essa característica. O carmim ele é um pouquinho mais forte ali, mas Ele se também você é um pouco trabalhar com ele é transparente. Agora o pele não, o pele ele já é mais consistente, ele tem mais o pele pigmento, já vai dando né? uma consistência. Bacana. E ó, o professor só vai limpando os pincéis, ou o pincel, aliás, é o único pincel, o pincel que ele começou lá desde o início até agora. Sensacional. Tá vendo? Ela vai se misturando uma na outra, vai formando tons. Nossa, muito bom. Às vezes a gente olha assim, nessa miscelânea de tons, de combinações, você fala, pô, como que o artista fez, né? Da onde que ele partiu? Como foi o início disso, né? Como que eu faço para deixar algo semelhante? Tá aí, galera. Olha como uma junta na outra. Ó. Esse que você jogou um pouco mais Eu rosado joguei é um o pouco pele desse rosado? Pele rosado. Pele isso. rosado. Então Foi. você está usando pele ou pele rosado? Isso. Legal. Para quem está chegando agora, né, está conhecendo as tintas, está aprendendo a pintar, a gente trabalha muito com o que está disponível no mercado, né? O professor tem know-how aí para trabalhar com mistura de cores, já trabalhou com roda de cores, mas assim, hoje, tanto a pintura do Marcos quanto a minha, de vários outros artistas, a gente trabalha já com as tintas prontas no mercado, que é muito mais prático também. É legal você ter a teoria, você saber ali se virar, enfim. Mas existem algumas cores tão bonitas e prontas para você poder usar, tanto no acrílico quanto no óleo, que de repente, até que ponto vale a pena? Então a gente explora bastante as tintas prontas, né? E aí a gente vai sempre trabalhando essas combinações aí. Olha que efeito legal que o Marcos está trazendo para a gente. Realmente, Venélio, estava bacana, mas agora com essa entrada aí dos tons de pele rosado, ficou muito bom. E ó, galera, ó como ele trabalha a pontinha do pincel ali, tá vendo?
esfumaçadinho, de leve, limpou no Dando umas paninho. cruzadas. Dá um efeito, né, professor? Isso. O que Nossa. não pode é ficar trazendo daqui para cá. Ah, assim. não, aí se você interligar com o meio aí, ferrou, Não, né? deixa só. Tá escurão, deixa a né? arame tá escuro. Não Perfeito. Pode ficar mexendo. É, porque ali no fundo depois vão entrar as pétalas das rosas ali, Sim, né? aí vai ser a base, né, das flores. Para você fazer aquela transparência na ponta da pétala, né? Isso, fica mais escuro, né? Você vê que a gente tá em sinergia aqui, né? Tanto tempo narrando seus vídeos, já peguei Sim. o beabá do negócio, olha que show. Eu não preciso nem ficar explicando. O quadro já... Mas né, assim, e é legal porque às vezes nem quando eu fazia as aulas aqui, né, preciso até voltar a fazer as aulas com o professor aqui, mas eu exploro mais agora porque a gente vai batendo papo, é o professor pintando, né, porque na aula, muitas vezes eu fazia uma parte, o professor vinha, fazia os arremates, o acabamento ali e tal, todos os quadros que eu posto e que eu fiz com o professor Marcos Venelli, tem muito a mão do professor ali, né? Isso é normal, em todas as aulas de pintura vocês sabem como funciona. Mas aqui é mais legal porque a gente vê o professor pintando, né? Eu nas aulas eu vi o professor pintando em cima dos quadros que eu e outros alunos ali estávamos trabalhando. Então o professor às vezes corrigia bastante, né? Algumas noções ali de cores e formato e tal. Aqui não, aqui você vê o mestre do zero, né? Então o fundo ali feito pelo Venelli, as pétalas, as intenções ali para depois fazer as flores, as rosas, enfim. Esse é o barato do vídeo. E olha, galera, que show de cores, hein? Só vou tentar recapitular todas. O professor trabalhou no início com o Cris de Pane, o vermelho óxido transparente e o carmim. Foi esse miolo mais escuro. E aí ele deu uma boa esticada com o óleo, né? Você acompanhando o vídeo, você vai ver como ele puxou com o óleo. Depois ele começou a entrar com pele e com pele rosado, que deu esse efeito magnífico aqui na parte de baixo. Em cima tá muito legal, mas olha, embaixo ficou sensacional. E entrou até um pouquinho de branco ali também. Sensacional. Agora uma pausa, o professor está dando uma limpada ali nos pincéis. Deixa eu achar um pincelzinho Tranquilo. adequado. Pegou um pincel menor agora, né? Agora eu peguei um daqueles bem gastinhos. Eu Galera, vou entrar é o com seguinte. as folhinhas agora. Bacana. Galera, é o seguinte, tem alguns pincéis que, como que eu posso falar para vocês? Eles adquirem um formato de tanto a gente pintar, ele fica gostoso de passar na tela. Então, ó, esse pincelzinho que o professor está passando aí agora, é um pincel mediano, um pincel pequeno, pode ser da Tigre, pode ser da Condor. Lembrando, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio aqui no canal em relação a isso, então a gente fala as marcas que habitualmente nós usamos, mas sempre pincel de cerdas macias, né? Ó, e de novo o professor está deixando bem transparente ali, usando o verde inglês. Detalhe, esse pincelzinho do professor, ele é um pincel assim, só que ele está bem gasto. Por quê? Porque é um pincel que já está viciado já, né? Daqui uns dias o Marcos vai dispensar ele, mas por enquanto ele está servindo. Olha que bacana. Ali você está, esse Jogando verde... um pouco do verde... É o Roker? É esse ou não? Esse é o esmeralda. Esmeralda. Verde esmeralda e verde inglês. E inglês. Às vezes... É que vai misturando agora com o tom Tá. baixo, tá? Faz umas Beleza. folhas assim meio tiradas. Perfeito. É umas manchas, né? Depois você define mais Sim. com as luzes, né? Bacana. Show. Esse é um quadro bem impressionista, tá, galera? Vocês vão perceber aí no formato das rosas, das outras flores, enfim. O professor já fez um quadro assim, nesse estilo aqui no canal. E agora é um quadro que deu bastante engajamento da galera. E aí o professor falou, poxa, se eu não me engano, o outro quadro a gente não mostrou desde o início. Esse daqui está sendo diferente, a gente está mostrando desde o início mesmo. Vocês viram ali o professor fazendo fundo, trabalhando fundo com óleo, enfim.
A pergunta que fica é, né? Eu venho fazendo alguns vídeos com tinta acrílica, né? Dá para obter esse efeito no acrílico? Talvez, sim, dê para trabalhar, mas aí eu não consigo atestar porque, particularmente, nunca trabalhei florais com acrílico. Eu venho inserindo acrílico em algumas pinturas de paisagem, né? Tá bem embrionário ainda, casario também, mas eu venho fazendo isso compartilhando minhas experiências diretamente aqui no canal, sempre com a intenção de acerto e erro. Então eu sempre falo que o Marcos pinta o sacro e eu o profano. Então eu vou lá. O professor traz essa experiência maravilhosa das flores e eu trago uma experiência um pouco diferente também do acerto e do erro, né? Então no último vídeo de paisagem ali que eu fiz, teve uma parte que eu fiz uma correção e não editei o vídeo, nada ali. A correção tá ali para a gente ver, porque eu também estou me aventurando um pouco com a tinta acrílica. Mas aqui esse tipo de trabalho que o professor desenvolve é 100% óleo. Então, de repente, quem quiser se aventurar, se já tiver o domínio da tinta acrílica, fica a dica. De repente sabe até melhor do que nós aí trabalhar essas transparências com acrílico, né? Olha lá as sugestões, pessoal. Vocês podem ver que é bem sugestão mesmo, né? E quando você olha assim, nesse momento você só enxerga essas folhas. Quando as rosas aparecem, as folhas simplesmente se tornam coadjuvantes, né? Mas ó, no lugar certo, a puxada certa ali com o pincel. E pode ver que o professor não fica voltando, né? Ele vai nessas menores e já faz o formatinho do galho e beleza. Porque senão ele vai fundir as cores ali no fundo e aí não vai ficar legal. Show. Com as luzes aqui. Nossa, tá muito legal. Sabe o que me lembra isso? Aquela parede antiga que tá... Como que eu posso dizer? Olha a luz. Eu tenho que interromper o meu raciocínio, porque na hora que você joga a luz ali é sensacional. Agora vai entrar um pouquinho de laranja ali também. Aquela parede antiga, eu lembrei agora a parede lá da casa da minha mãe ainda, quando minha avó ali era viva. Tinha aquela parede, tinha umas plantas e aí acabava pegando umidade e ela ficava toda marcada. Olha isso, sensacional. Antigamente era assim, né? Toda casa tinha um jardim na frente, né? Hoje as casas não são muito assim, né? Vou tomar cuidado, senão vou começar com a sessão saudosismo aqui, né? Mas é bem por aí, né? Lá nas bom, né? tinha sempre um jardim, uma roseira, né? Hoje é um pouco mais difícil. Hoje as casas não voltam mais. Não volta mais. E toda geração é assim, né? A gente pensa, mas era, né? Todas as casas tinham mais quintais, né? Hoje as casas têm muito pouco quintal, né? A gente acaba privilegiando mais o espaço interno do que o externo. E por uma questão populacional também, né? Você precisa de menos, você tem que ter menos quintal e mais espaço para as famílias ali. Olha, galera, que show. Pessoal, o professor só naquele fundo, ó, agora ele vem definindo, ó, tudo na luz. Olha o formatinho ali como já ficou da folha. E ela automaticamente ela ficou com volume porque a parte de baixo está escura. Legal, hein? Essa pelo que você vai fazer uma folha meia dobrada aí, meia, é isso mesmo? Para fazer meio dobradinhas. Olha que bacana. Sensacional. É sempre um aprendizado, né? Nunca uma coisa é igual a outra com o Marcos aqui. Ah, volta lá, vou fazer um vídeo, eu já fiz um semelhante, vou fazer outro, mas fica diferente, não adianta. Fica bem diferente. E outra nessas pinceladas no lugar certo, né? Sensacional. Olha o volume, galera, que já ficou essas 3 folhas aí. E jogadas, né? Você vê que as pinceladas
Agora entrou um pouco de amarelo de cádmio escuro ali, o amarelo de cádmio puro. Olha que bacana. Um pouquinho de branco, agora para um pouco mais de luz. Isso tudo graças ao fundo ali, né? Eu sempre falo aqui que deixar um fundo bem mesclado, bem trabalhado, te ajuda muito, privilegia muito na hora que você entra com as luzes. Sensacional. E já está com aquele aspecto Sim, porcelanizado. Sem direção certa. Sim. Formando arranjo. Sim. Você A gente vai montando aqui assim. Você dá aquela olhadinha, vê onde falta Deixa eu verificar uma luz, né? Show. E esses recortes que você faz nessas folhas fantasmas aí, né? Que é o nome que nós damos para essas sugestões aí, ó. São folhinhas fantasmas, né? Você vê que ela está ali, só que ao mesmo tempo ela está com um formato bem suave, né? Pouco destacada. Na hora que você joga pequenas intenções de luz ali, elas aparecem. Olha como o professor agora já mudou o tom, já para o laranja ali, respeitando Cara, sensacional. Respeitando as folhas ali de baixo, a mistura que ele tinha feito. Isso eu pensei agora na paisagem, eu faço muito isso variando os tons de verde. E aí o segredo tá aí, ó, variando os tons também, ó. Olha que show de bola. Bom, laranja no vermelho óxido transparente não tem como errar, né, Marcos? Essa tonalidade aí eu aprendi com você. Essa não tem como errar. Vermelho óxido transparente no fundo. Você joga um laranja com um pouquinho de indiano, um pouquinho de pele, ou um pouquinho até do amarelo de cádmio escuro, dá essa tonalidade aí, não tem como errar. A folha fica sensacional. Aquela folha queimada, né? Show, hein? Eu estou admirado aqui com a rapidez da composição, hein? Vou falando aqui ao vivo, a gente passou apenas 22 minutos aí de vídeo. Agora você vai na... Essas são margaridinhas? Isso. Vou jogar mais margaridinhas. Legal. Miolinho ali com amarelo indiano. Limpou o pincel, pá. Lá vem com uma cor assim. Já pegou um cris de pane com um pouquinho de branco. Até uma sujeirinha de pincel ali com um pouquinho de verde também. E ó, até aí, galera, só se preocupa em deixar mais ou menos o formatinho. Ah, mas eu não tenho que fazer pincelada por pincelada da margaridinha? Não, isso aí é o fundo, ó. Ó, tá vendo? Depois ele vem e dá algumas pinceladas ali para dar mais formato. Ali é para deixar o fundo mesmo feito, ó. E quanto mais solto, melhor. Sem aquela coisa de perder a mão, né? De fazer aquela pétala enorme, né? Pétala mais comedida ali, ó, ó como já ficou uma sobreposta na outra, com a luz e a sombra. Não preciso nem falar, né? Já no fundo ele já define isso, né? Olha lá. Pinceladas e sombra. Show, hein? E Marcos Venere. Tô com a cabeça na frente. Hã? Cabeça. Não, tá com a cabeça na frente não, tá de boa. Eu tô pensando aqui como que eu vou editar até, eu vou acho que privilegiar bastante tua paleta, porque tá legal. Só aparece um pouco o seu rosto, mas não na frente da tela. Não, não, do jeito que você tá pintando, tá bom. Seu rosto só aparece um pouquinho de lado assim, mas a tela mesmo você não entrou nenhuma vez na frente dela. Central te aviso, fica tranquilo. Agora eu vou jogar um alaranjado com vermelho aqui. Tá, esse vermelho é o francês, né? Francês. Beleza. Alaranjado, vermelho francês, bacana. Ah, tá. O miolo das rosas, beleza. Começar a fazer também meio assim, a qualidade. Meio largada, né? Meio marcando assim o miolo. Show. Essa vai estar virada para frente, né? Para baixo. Vai ter bastante movimento aí. Olha lá, galera, ele trocou o pincel, né? Pegou um pincel Um pouquinho mais largo, mas é aquele mesmo esquema de sempre. O pincel serve das juntinhas e tal.
Sabe por quê? A gente, é engraçado isso, né? A gente, como a gente usa bastante os pincéis, agora você já está colocando uma cor mais forte. Um pouco de óxido. Isso, óxido e um pouquinho de carmim também, né? Isso. Beleza. Quando a gente usa bastante o pincel, ele acaba apagando as referências. E quando a gente vai comprar pincel, por incrível que pareça, eu estou falando por mim, eu vou falar pelo professor, acho que também. A gente não se preocupa muito com o número do pincel. A gente olha o pincel. Ah, pô, esse pincel aqui é bom. Dá para eu ver as cerdas, ver ali que são boas, tá juntinho, tá bonitinho. É mais ou menos assim que a gente compra o pincel. Então, às vezes o aluno pede, né? O pessoal pede uma referência, a gente passa aqui, porque alguns a gente consegue ler, né? A referência, mas beleza. E o legal, assim, eu quero frisar isso, né? O lance de não ter nenhum tipo de patrocínio, a gente não tem nenhum tipo de compromisso de falar de uma marca X ou Y, enfim. A gente fala realmente do que a gente usa no dia a dia, né? Eu, por exemplo, às vezes comento, uso muito o amarelo Napoli da Acrylex. E uso mesmo, porque o amarelo Napoli da Acrylex tem uma tonalidade imbatível, pelo menos para o tipo de trabalho que eu faço, né? E o professor sempre cita ali o vermelho óxido transparente, que é o tal do 301. Isso. Né? O tal do 301. É 301 da Corfix ou da Gato? É da Acrylex. Acrylex, né? Você usa com o vermelho óxido transparente da Acrylex, né? Isso. Sim. E aí, galera... Ele é mais queimado, o da Corfix é um pouco mais escuro. É verdade, você tem razão. Ele ia ter um pouco mais de pigmento, acho que também, né? É. O vermelho óxido transparente da Acrylex é mais transparente mesmo. É que para paisagem eu acabo usando mesmo o da Corfix ou da Gato também, tanto faz. Você vê, galera. É uma miscelânea de cores aqui, viu? Assim. Eu tô vendo, você tá. Só não tô assim deixando sair do formato, né? Da base das cores que estão aqui no presentes, mas é uma continuidade, né? De perfeito. Você tá pegando. Na verdade, você jogou ali umas cores um pouco mais avermelhadas, mais alaranjadas, e agora você está dando um formato numas pétalas mais com pele, um pouquinho de sombra ali com gris de pane. Entendi, vai ficar uma rosa bem diferente, umas cores bem envolventes aí. É por isso que eu falo, galera, aqui o aprendizado nunca é o mesmo. Olha o formatinho, olha que bacana. Por que o professor está fazendo isso, né? Por que não faz uma rosa cor-de-rosa? Porque ele quer justamente trazer uma experiência diferente aqui para nós e mostrar que dá para combinar vários tons, inclusive os tons do fundo. Olha que sensacional! Já deixando no jeito ali para entrar com... para entrar com as luzes ali. Olha que bacana. Eu vou indo rápido, mas você vê. Vou tentando acompanhar aqui, né? Eu tô tentando, né? Mas acho que eu me viro bem aqui. Se vira. Eu tô olhando só na paleta aqui. Agora tá entrando o pele rosado. Tá entrando também o... Galera, tá entrando o vermelho francês. Olha o pele rosado ali, ó. A força dele. Show, hein? Esse pele rosado, qual marca que é, professor? Desculpa, é Corfix também? Corfix, né? Sensacional. Aí vai ser uma rosa... deixa eu ver, ela vai estar virada... Ela tá para baixo. Para baixo, né? Agora tá. Deixa eu me localizar aqui, porque você tá uma maquininha aí, né? A gente tá com 29 minutos de vídeo, já tem quase a tela toda pronta. Sensacional. Tem dia que flui muito fácil, galera. Muito fácil. Isso é normal, tá? Vocês já devem, né? Quem está se aventurando, ou quem já pinta sabe, né? Tem dia que a gente tá a fim de pintar, mas a coisa parece que não rola. Pelo menos acontece isso comigo. Às vezes dá uma embaçada, você fala, caramba, meu. Melhor parar por aqui e continuar depois. E às vezes bate lá uma inspiração e, cara, flui de um jeito que você fala, caramba, não sabia que ia ficar assim. Olha que sensacional. Esses fundos que você está fazendo aí tá bom demais, hein?
Meu, na hora que você jogar as luzes ali, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as folhas. Vai fazer, ó, pá! Vai vir tudo de uma vez aí. Vou deixar essa mais pra... Eu não tô nem me atrevendo. Aí agora você jogou um amarelo indiano. Indiano aqui no meio. Que miscelânea de cores. Galera, ele tá fazendo isso de propósito só. Só para dar um parafuso na nossa cabeça. Tô brincando. Esse tipo de pintura, ele é rápido assim, né? Quando você já tem uma base. Também, né? Quantos hectares de rosa você já pintou, né? Quantas roseiras aí daquelas que eu falei aqui agora há pouco você já não fez, né? Então, beleza. E tem 2 bolinhas brancas que você vai fazer provavelmente umas rosinhas, uns botões aí. Botõezinhos. Bacana. Eu vou até pôr uma corzinha nele aqui. Eu tô sempre de olho nessas brechas, porque às vezes você tá tão empolgado na outra parte, lá tem que lembrar das de baixo aí. Olha que bacana. Ah, esperto você, né? Já colocou um laranjinha nas pontas ali para dar uma destacada, né? Show, hein? Margem de segurança, já colocou um laranja ali, ó, para dar equilíbrio na tela. Show, show, show. Fazia tempo que eu não falava isso. Muito bom. E galera, vocês veem, né? A gente começou a movimentar o canal aqui no ano passado de uma forma assim bem empolgante, e eu vou falar que a gente não perdeu ainda essa empolgação. A gente faz os vídeos aqui com muita dedicação, eu diria para vocês, porque assim, se propor a fazer o que o professor está fazendo aqui, ó, com esse grau de dificuldade, essa entrelace de cores, enfim, a gente poderia fazer o beabá, deixar os segredinhos da pintura para lá, não. Aqui a gente quer realmente passar a experiência do início ao fim. Tudo bem, às vezes a gente fica devendo um pouco na narração, ou fica devendo um pouco na edição do vídeo. Normal, não somos profissionais nessa área, né? Somos artistas plásticos, aí a gente se esforça um pouquinho, né? A produção é nossa, é caseira, é minha, do Marcos aqui, enfim. Mas eu posso garantir que em relação aos vídeos, a preocupação em trazer um conteúdo aí de qualidade para vocês, ela continua a mesma, ou até está mais rigorosa do que de quando nós começamos. Olha o vermelho óxido entrando ali no miolinho da rosa. E as pétalas já estão formadas ali. Já dá para ver direitinho a questão de luz e de sombra ali. Sensacional. É esse o nosso intuito, galera. Ter aqui, deixar disponível para vocês sempre uma revista eletrônica com tudo, né? Tudo dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Nós não trabalhamos figura humana, já falei aqui, tem o canal do Paulo Frade, de outros artistas, acho que o Douglas Okada também, enfim, uma série de artistas que trabalham aí essa questão da figura humana com excelência, né? O nosso negócio está muito ligado aos florais. Professor Marcos Venelli, eu sei que eu não estou exagerando quando eu digo que é um dos maiores pintores de flores da atualidade, e eu modestamente faço lá minhas paisagens, passando um pouco do que eu aprendi também. O intuito é que vocês tenham sempre esse conteúdo disponível em vídeos cada vez mais elaborados, com mais informações, tal e tudo mais. É esse o nosso intuito, e acho que a gente vem sendo feliz aí. Que bonito, hein, professor? Carminha aqui no meio. Estava agora viajando um pouco aqui, conversando com o pessoal, enquanto você estava aí trabalhando. Porque a minha parte aqui é ficar narrando, né? Então, agora você está dando um ajuste fino aí, né? Agora E é legal que fica manchado assim, depois quando vem as luzes. Sensacional. Sensacional. Cara, aquela ali do fundo, do que você fez ela de pezinho lá, ficou tão bonita. Você veja o formato, enfim. Galera, o formato é muito importante, né? Formato, luz e sombra, né? Aí vocês estão vendo que como esses 3 elementos determinam tudo na pintura, né? Olha, o professor ali tirando algumas manchas, né? Inserindo outras ali, ó, já deixando mais as pétalas nas pontas da rosa mais aberta, com mais transparência. Limpa o pincel no paninho.
Outra coisa importante, sempre tem um paninho por perto. Se não tiver paninho, eu gosto de trabalhar com um papel higiênico, com algum tipo de descartável, não tem problema. Eu não tenho palheta, eu gosto de trabalhar na tampinha lá da caixinha de leite, não tem problema, né? Normal. A gente curte trabalhar com a palhetinha, mas assim, eu gosto que a palheta, por exemplo, essa palheta que o professor usa, ela é um pedaço de acrílico, então ele limpa com mais facilidade. No meu caso, como a minha é de madeira, eu forro com filme, papel filme, aquele de cozinha, e aí depois que eu termino ali, eu tiro ele, jogo no lixo, né? Eu sempre acabo utilizando toda a tinta ali, então não fica sobrando muita tinta. E beleza, o professor já usa essa outra palhetinha aqui, ele coloca a tinta direta. Não importa o tipo de material, o importante é que tenha um paninho por perto. Porque na hora de limpar, enxugar o pincel, se o professor passa ali no solvente ali, se ele não limpa no paninho, já viu, né? Aí dilui a tinta de maneira errada ali para trabalhar. Agora vai entrar pele com laranja. Adivinha para quê? Para fazer as pétalas. Começar as luzes dessa rosa maravilhosa aí. Benelli, você é um desaforo essas cores que você está jogando aí. Olha só, galera, ó, que delicadeza nas pinceladas, ó. Como ela já vai ficando com formato ali, ó. Agora vai entrar um pouquinho de branco. Clareando. Bacana. Ó, o professor jogou pele e um pouquinho de laranja nas pétalas do mais o miolinho, que são um pouco mais escuras. E ali onde está batendo a luz, ele acrescentou o branco, nessa mesma mistura. Olha que legal. E olha como ele deixa os vazadinhos ali, para justamente dar aquela ideia de sobreposição das pétalas. Né? Às vezes você faz a pétala muito junto ali, ela acaba não ficando dessa forma, né? Sensacional, hein? Nossa, que rosa bonita. Cara, que embaçado. Olha isso. Sensacional. Você olhava o fundo, você falava, nossa, que miscelânea de cores. Tá aí, pessoal. Olha isso. Eu falei para vocês. Eu te disse, eu avisei. Eu sabia que ia acontecer algo do gênero. Sensacional. Só que por mais que a gente, né, por mais que eu conheça o artista que está aqui na minha frente, a gente sempre fica esperando o que vai acontecer de fato, né? Sensacional. É por tudo isso que eu falo. Tá chegando agora? Quer fazer parte aqui da nossa comunidade? É de graça. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva, galera. Vale a pena. Eu estou falando isso com empolgação. Vale a pena. De repente você não curte muito os vídeos de paisagem, mas tem vídeo de flores. Se você não curte muito flores, tem vídeo de casaril. Se você não curte casaril, tem vídeo de frutas. Tá tudo aí, galera. Tudo aí. E se você for lá, quando você olhar ali, tem vídeos, short vídeos, playlist. Clica nas playlists, tá tudo separadinho lá. Eu que deixo tudo separadinho, bonitinho para vocês ali. Eu pego os vídeos de flores do Marcos, coloco tudo numa playlist. A playlist é como se fossem vários armários ali dentro do YouTube. Então eu pego um armário ali, eu coloco só flores. Aí você olha lá, tem um monte de flor do Marcos Venelli, mas não tem rosa. Aí se você olhar a outra, está escrito assim no outro armário, só rosas. Aí você pode clicar lá que está lá. Aí tem um outro videozinho lá, paisagem, curso de paisagem completa comigo. Aí você clica lá, tem 6 vídeos de paisagem ali, passo a passo. Aí você clica no outro lá, curso de rosas Redutê com vasos de vidro. Pô, do Marcos, que foram 2 videoaulas sensacionais. Tá tudo lá, galera. Bem mais fácil para você visualizar. É só clicar na playlist do nosso canal. Dá uma olhada aí. Tem vídeo, short vídeo e logo em seguida playlist. Venelli. Que é isso, cara? Sensacional. E ó, pontinha de pincel, pessoal. Ó o formato. E tá bem largado, hein? Bem largado. Tá, mas tá um largado maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Nossa, essa pétala transparente aí abrindo. O que é isso? Essas pinceladas exatas aí no lugar certo. Dá até um frio na barriga quando você passa o pincel aí. Olha que bonito, pessoal. Acho que eu vou até ficar em silêncio um minuto aqui só contemplando. Mas não posso, eu tenho que narrar. Sensacional. Sensacional. Nossa, parece que você pintou... Parece uma aquarela. Isso, a ideia é essa, né? Olha, parabéns. A ideia é essa. Essa ideia está sendo bem sucedida, né? Olha, essa você vai fazer ela bem mais aberta também, pelo jeito, né? Sim, ela vai ficar um pouquinho mais... Eu vejo muito essas rosas mais abertas naquelas pinturas, tem alguns pintores russos que fazem as rosas assim mais abertas. Que bonito, Venelli. Nossa, esses tons ficaram maravilhosos, cara. Maravilhosos. Vocês viram o fundo, né? Bom, vocês viram, é lógico que eu também vi. A gente tá vendo o vídeo desde o início. Cara, sensacional. E o que mais me chama a atenção, vocês vão concordar comigo, foi justamente o fundo. A maneira como o Venelli deixou o fundo dessa rosa e dessa outra aqui, ó. Assim como tá dali de trás também. Nossa, essa bem mais aberta, bem mais largada. Olha que show, galera. Que tonalidade linda essa de laranja com pele. Agora você vai entrar com branco ali. Deixa eu deixar um pouco mais com Sim. pétalazinha mais branca. E galera, ó, toma muito cuidado quando for clarear. Pra não se empolgar, porque já aconteceu comigo, tá? E aí eu acabei clareando a rosa inteira. Ah, sim, é. Aí ela ficou bonita, mas ela ficou uma rosa toda clara, então ela não tinha contraste, ela não tinha volume. Toda do mesmo tom, né? Isso. É recorrente esse tipo de erro, né, professor? Sim, a gente... tudo é aprendizado, né? Sim. Você vai... Eu me lembro aqui quando estava fazendo aula contigo, principalmente nas rosas vermelhas, eu me empolgava e aí você vinha, jogava carminho do outro lado para escurecer, eu falava, caramba, porque estava sem contraste, e aí quando fica sem contraste, tira a beleza, né? Podem ver, eu estou olhando aqui no vídeo e está exatamente o que eu estou olhando na tela. Eu vejo a luz incidindo e fazendo a sobreposição de sombra, enfim. Nossa, tá lindo isso. Essa tá aquela rosa assim bem espivetada, bem largada. Agora aí vai entrar já um pele com um pouquinho de amarelo indiano. Sensacional. Olha o miolinho. Essa daí ela estava mais bem definida de como ela ficaria. Nossa. Cara, não sei qual que tá mais bonita. As cores vão se misturando, né, automaticamente. E o legal é que você usou as tonalidades de fundo do próprio fundo da tela. Então, elas estão em perfeita harmonia aí com o ambiente, né? Olha que pincelada vigorosa ali, ó. Ó. Sensacional. Olha lá, galera, formato, luz e sombra largada, né, velho? Você falou que ia ser assim, tá sendo, aquareladão mesmo, né? Olha isso. Cara, assim, tem alguma... Eu gostaria só de ficar apreciando, mas não posso, né? Eu vou dando as dicas. Galera, vocês estão vendo. Tá entrando só amarelo indiano e branco. Em cima daquele fundo que tem ali. Ele vai alternando. Parte mais branco, parte um pouquinho mais de amarelo indiano. Uma vez o Arouca citou e falou assim, eu vi Arouca é um colega nosso que nos acompanha aí também, assim como o Junei, o pessoal aqui
sempre nos vídeos aqui no canal, enfim. Ele falou, eu comprava as revistas do professor, eu imaginava como era o formato das pinceladas, enfim. E aí é legal porque hoje você vê realmente como são as pinceladas, né? Antes você tinha que fazer esse exercício e imaginar como era, né? Aí a pergunta que vinha era, será que eu estou imaginando certo? Será que é isso mesmo, né? E agora com os vídeos a gente tem a oportunidade do tiratema, de falar, realmente é como eu pensava, né? Que bacana, show de bola. Show de bola. Muito bonito, hein, professor? Formato maravilhoso. Show, show, show. E vou novamente aqui falar, é sempre bom lembrar, tá chegando agora? Tá curtindo o vídeo do professor? Tem muito mais aqui no canal, hein? Mas não deixa de se inscrever não, se inscreva aqui no canal. E detalhe, eu sei que o óbvio, uma vez eu vi uma palestra, eu participei de uma palestra que diz assim, que o óbvio precisa ser dito. Então, o óbvio é o seguinte, tudo que está aqui é gratuito, tudo que está aqui é feito para vocês e tudo que está aqui pode e deve ser compartilhado, pode e deve ser reproduzido. Quer reproduzir qualquer tema, qualquer tela daqui, à vontade. Esse conteúdo é 100% online, gratuito, justamente para isso. E quando você compartilha o nosso vídeo, você está automaticamente nos ajudando a chegar mais longe, a chegar em algumas pessoas que provavelmente demorariam um tempo para nos descobrir aqui, enfim. Então tem sempre chegando uns amigos novos falando, ainda bem que eu descobri vocês, não conhecia esse canal, que bacana, já tive umas revistas do professor no passado, enfim. Galera, nos ajude, por mais que a gente divulgue nas nossas redes sociais, tal, o trabalho, essa ajuda dos amigos aqui no canal, ela é fundamental. Então tá chegando agora, já se inscreve, compartilha os nossos vídeos naqueles grupos de pintura bacana que você participa, fale da gente, quer tirar dúvida, deixa as perguntas aí nos comentários, sou eu quem particularmente responde, às vezes com a anuência ali também do professor, o professor dá umas dicas ali também. Galera, a gente responde tudo. E quando a gente não sabe, a gente também fala, não, beleza. Porque às vezes a galera me pede algumas coisas, professor, pinta tal flor. Eu já coloco na lista do Venelli aqui. Às vezes demora um pouquinho, mas sai, viu? Já teve muitos pedidos aqui que foram atendidos, né, professor? A gente, né, às vezes tem algumas coisas em mente, né, para colocar, mas vira e mexe a gente sai. Essa fosse fantástica, hein? Cara, que sensacional. Que show de bola. Agora você vai para quem? Para aquela lá de cima. Lá de cima. Que é só uma... As margaridinhas e os botões vêm depois, né? Essa é mais sugestiva também, isso, né? É que ela tá bem lá em cima, assim, tá... Tá vendo, galera? Simplicidade. Ela vai estar virada para cá. Agora eu me liguei, eu pensei, entendi. Ó, já deu para se ligar, né? Que ela vai estar voltada para baixo ali. As pinceladas soltas. Que privilégio, hein? Tela do início ao fim, hein? E, antes que alguém me pergunte, se deixar a pergunta no comentário eu respondo, mas se pegar aqui no vídeo, tá aí. Essa é uma tela 30 por 30. 30 por 30. Tela comum, não é um painel. Quer saber a diferença entre tela e painel? Eu fiz até um vídeo uma vez falando sobre isso, está aqui no canal. É um vídeo mais institucional, explicando e dando algumas noções aí justamente para quem está aprendendo. Quem já é do ramo, já conhece, já sabe como funciona, mas é legal lá no videozinho que eu falo também até de como você pode usar alguns tipos de moldura. Tem uma moldura que é chamada moldura caixa, que ela é própria para painel. Às vezes você faz um painel, faz o acabamento lateral e tal, e fala, puxa, queria colocar uma moldura. Que tipo de moldura eu coloco? Dá para colocar moldura em painel? Dá. Moldura caixa para painel fica bacana. Olha ali. Agora o professor já veio aqui embaixo com pele. Um botãozinho aqui. E ele faz esses botões aí também com uma facilidade que eu vou falar para vocês.
assim, surreal. Muito bacana. Olha, eu fiquei surpreso, professor, quando você fez o fundo, eu não imaginava que as rosas iam ficar em uma harmonia tão grande com o fundo, mas você foi muito feliz aí utilizando alguns tons ali do próprio fundo para compor as cores da rosa. Porque se você olhar esses laranjas aí, mais claros, a rosa, eles estão também presentes no fundo, né? Com o pele rosado, nas folhas que você fez aqui embaixo, com o vermelho óxido laranja, enfim. Show, hein? Sensacional. Aí já vai ficar um botãozinho, esse é um botãozinho que já está virando uma rosinha, né? Está quase abrindo. Tá. Não é aquele botãozinho clássico fechado que a gente faz, né? Não, esse já está quase... Está quase lá. Querendo aparecer. Tá. E seguindo as regras, as cores do pessoal ali de cima, né? Olha que bonito. Esse já está mais Já fechado. está mais fechado. Beleza. Ele faz com uma facilidade. É fácil, pessoal. É muito fácil. Depois de uns 30 anos. É verdade. Você pinta mais de 30 anos, Venéreo? É, né? Praticamente. Ixi, então vamos parar por aqui, senão a gente vai denunciar as denunciar, nossas idades aí. Denunciar a nossa idade. Vai ficar chato. Antes do vídeo a gente estava falando qual pomada é melhor para dores nas articulações. Já estamos caminhando para isso, né? Mas vamos lá. É assim mesmo. Olha que bonito que ficou. Agora vamos às margaridas. As margaridas. Galera, É uma margarida só sugestionada. mas ela já está no formatinho ali, ela já está no jeito, na verdade, né? Você pegou um pouquinho do óxido ali, já vai jogar uma sombrinha ali. Que show, hein? Bacana, né, galera? Eu falei, você lembra que eu falei para vocês que essas folhas, né, fantasmas, elas iam meio que desaparecer? A gente ia parar de olhar para elas, não que elas desapareçam, né? Se você olhar ao redor do buquê, elas estão ali, né? Mas elas automaticamente somem, não adianta. Quando vem essa beleza, essa exuberância de tons aí, já era. Ó, a pinceladinha, ó. Ali ele pegou um pouco de branco, ele sujou um pouco com gris de uma pane, uma sujeirinha que estava ali do óxido, né? Bem de leve. E ó, olha o formato, tá vendo? Não é aquela coisa de puxar na sequência várias pinceladinhas. Não, tem que deixar a luz para deixar aquela margarida redondinha, esquece. Margarida é redonda, mas não é redonda, você não pode pegar um compasso e medir a margarida. Ela precisa estar solta. Ó, e para estar solta é desse jeito aí, tá vendo? Ó lá, pouquíssimas pinceladas. Ó, tudo bem, é um trabalho mais aquarelado, mas esse daí é para vida, galera. Quando for pintar margarida, você pode até jogar mais luzes, privilegiar mais, é que aí ela tá num outro contexto, né? Mas ó o formato como é que é, tá vendo? Mais amassada ali do lado da rosa, uma sobre a outra. Se não for assim, não tem movimento. Pode até deixar umas mais soltas. Não fica aquelas margaridinhas de plástico. Sim. Né? É aquelas bem ruinzinhas que a gente compra comprava antigamente, que agora tem umas que são bem bonitas, bem natural também. Né? Tem o plástico agora melhorou, né? Porque tem as de seda agora, né? Tem aquela primeira linha da China, né? Que eles falam. E imita bem a natural. Eu vi umas esses dias que tem até umas assim meio estragadinhas no meio, né? Como se ela estivesse já envelhecendo bastante, sabe? Sim. Ao ponto de secar, aí você olha, no primeiro momento você não sabe se ela é real ou não. Você tem que ir lá e pegar na mão e falar, não, beleza, não é real. Nossa, que bonito. E ficou com volume, hein? Pincelado de dentro para fora. Ele solta bem a mão para dar justamente esse formato, esse volume mais dobrado aí, ó.
Nossa, que sensacional. Galera, que aprendizado esse vídeo, hein? Privilégio a gente pegar essas rosas maravilhosas. Por que não falar também dessas folhas? O professor fez de uma maneira tão rápida. E o fundo, né? Enfim, as rosas não vou nem falar nada. As margaridas, as rosas não tem, dispensam comentários, né? Mas o fundo, as folhas e a simplicidade que o professor trabalhou ali com os tons, enfim. Sensacional. Sensacional. Vou colocar mais luz ali no miolinho. Isso, agora vou pôr uma luzinha aqui no Tá. miolinho. Olha lá, beiradinha, mesmo esqueminha. Ó. Amarelinho, um pouquinho de branco. É. Que é isso? Muito bom. Show, hein? Nossa, elas acenderam ali na parte de cima. As irmãs gêmeas ali. Em cima, fazer só uma sugestãozinha também. Tá. Show. Essa daí ela tá mais dispersa ali, né? Eu tinha até esquecido dela, eu fiquei olhando tanto para as outras aqui embaixo que eu ia só lembrar dela na hora que o vídeo estivesse terminando. Olha que show. Que espetáculo. Senhor Marcos Venere, pessoal. Do início ao fim. Quando eu falo início, é início mesmo. Pequenos arremates ali com sombra. Bem simples. Mais um lugar certo. Miolinho também, ó. A gente precisa desapegar do miolinho redondinho de tudo. Formatinho. Eu falo isso porque eu conheço as margaridas, né? Aquela bolinha. Eu tive o privilégio de ver você aqui pintando um vaso de margaridas, acho que era com a Marcele ainda, que eu vi você fazendo tudo pequenininho, rapidinho assim, você olhava, nenhuma era igual à outra, todas tinham identidades diferentes ali, e eram várias no vaso que você fez. Sensacional. Sensacional. Tá leve demais esse quadro, hein? Agora a gente dá umas incrementadinhas. Agora por tua conta. Eu só vou apreciar aqui. Ah, tá. Umas incrementadinhas. Cara, pior que você fala assim, vou incrementar, você fala, nossa, o que ele vai fazer? Aí ele põe 2, 3 riscos lá, pronto. Aí o negócio já ganha outra perspectiva, outro olhar. Olha isso. Esse que você colocou aqui embaixo, aqui, já acendeu ali no cabinho. Ah. Os pontinhas só ali. Pra não deixar ele... Tá. Entendi. Olha isso. Sensacional. Aí olha, vai, mexe. E vai ficando cada vez melhor. Eu aprendi até a minha respiração agora, mas tudo bem. Legal. Eita, show. Aqueles galinhos de sempre, né? Que não pode faltar. Olha isso. O galinho saiu lá em cima, começou lá em cima e saiu aqui embaixo. Ó. Agora vai uma luz ali, uma luzinha esperta, já destaca ele ali no meio. Galera. Uma luz ali em cima também. Sensacional. Agora eu só estou apreciando aqui, até parei de falar um pouco. Ó, o que é isso, hein, Marcos? Agora deixa
deixa eu ver como é que ficou assim o efeito. Agora né? você dá uma olhada, afasta um pouco aí. Cinza. Olha que bonito. Sensacional, né? Ficou Sensacional. diferente, né? Muito, muito, muito bom. Muito bacana mesmo. Bom, pessoal, dispensa comentários, né? Tivemos a oportunidade de acompanhar passo a passo, do início até a última pincelada, essa belíssima obra. Mais uma vez, uma experiência incrível com o professor Marcos Venelli. E assim, aqui você tem a informação de ponta a ponta. Então, tá chegando agora? Já se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos e aos amigos que já nos acompanham há algum tempo, o meu muito obrigado também. Continuem compartilhando, falando da gente, ajuda esses dois professores a levar a arte cada vez mais longe. Muito obrigado, galera, um beijo, um abraço e como sempre, valeu!